Outra pergunta aqui. Gosto muito de pesquisar. Tenho lido alguns livros escritos e publicados pela Editares, mas pediria ao senhor que nos ajude a identificar algumas leituras relevantes. Segue alguns autores cujas obras tenho obtido e começado a ler. Helena Blavatsky. Olha, ela é boa, mas agora é bom só do ponto de vista histórico. O mais eu não vejo muita coisa mais não. Seria bom você ler aquele dicionário que tem a partir dos processos dela, que lá tem conceitos interessantes, avançados, mas do ponto de vista histórico. Swedenborg, é bom se você quer ler, se você é bom de inglês, leia o Diário Espiritual dele, Diários Espirituales. Esse aí vale a pena ver, para você ver como é que era ele com as projeções. No diário dele tem lá a agenda do processo da projeção. Charles Leadbeater, esse nosso amigo, tinha muita bobagem na história, tem umas coisas bonitinhas, e tem livro dele que é bonito para a gente ver os chakras, etc. Tal. Mal mais, está tudo superado. A Anne Besant era a pessoa das mais inteligentes desse povão todo aqui, ó, que você está falando aqui, ó, em matéria de mulher. Essa mulher era na cabeça. Mas agora também, ela estava presa ao processo da teosofia, ela não caminhou muito, não fez muita coisa. Robert Krukwall, se você quer ver tudo sobre projeção do ponto de vista da pessoa que é ligada ao Evangelho, você lê o Robert Krukwall. Ele vale a pena sobre esse aspecto. Ele fala e ele reproduz mais ou menos 758 obras sobre o processo de projeção. Entende? 758. Mais ou menos isso. Agora, vale a pena ver os livros dele. São todos também no original em inglês. Esse homem, ele era paleobotânico, era um cientista. Ele estudou muitos processos disso. Mas ele, por exemplo, achava que a gente não podia estar fazendo a projeção para a gente, que isso era condenado. Quer dizer, um boboca. Do ponto de vista da cosmovisão, da mundividência, ele era fraquinho. Mas o homem foi um gigante em matéria de estudar a projeção dentro daquele nível daquela época dele. Foi um gigante. Agora, Evans Wentz, esse cara é fraco, é muita bobagem, é só processo histórico, muita briga entre eles. O Silva Maldon, esse aí é o que começou a história, que foi o primeiro livro falando sobre projeção, para estudar a parte histórica é importante. Ernest Botsan, esse tem livro, desse povo todo que falamos até agora, é um dos mais sérios que tem aí, porque ele fez uma série de monografias, um monte de livro sobre o processo parapsíquico. Olha, por exemplo, os fenômenos no momento da morte. Vale a pena ver esse livro. Agora, eu quero lembrar que o Ernest Bolzano, ele teve 255 fontes sobre projeção consciente. Era mais ou menos um terço do Robert Krukwall. É que o Krukwall viveu depois dele. E eu publiquei de cara em 1907, mais do que o Krukwall. Hoje nós temos muito mais do que isso. Isso falando só sobre projeciologia. Robert Monroe, ele é ótimo, mas é também dentro daquele processo. Esse aqui é mais da área do processo de engenharia e da eletronáutica. Ele, muita coisa, não entendia nada. Ele descreve coisa no livro dele sobre assédio, mas ele não vê que é assédio, ele não entende daquilo, não é do métier dele. Mas ele nos ajudou muito fazendo a expansão da ideia e o chamamento das pessoas para o assunto da projeção. Ramatiz tem coisas interessantes para a época, que ele fez uma divulgação da opção de ideias, mas ele não serve porque está cheio de besteira muito grande. O negócio do planeta Marte, uma opção de bobagem, tem muita bobagem no meio disso. Tem coisa séria, mas tem bobagem. Por exemplo, uma das coisas mais sérias que de vídeo publicado, dele falar, etc., tal, que ele queria, era sobre projeção. Mas o médio dele acabou, não saiu nada dos livros, eles não conseguiram fazer isso. De modo que eu estou mostrando aqui essas pessoas aí, ó. São 10 pessoas que ele falou, 10 autores da história. Agora, o que eu vejo é o seguinte, a maioria disso aí hoje, tudo, é um processo histórico, né? Já passou, né? Nós já estamos um pouquinho mais na frente disso.
Se a pessoa acha que a gente não está, leia lá e depois vem discutir com a gente. Vamos debater os assuntos. Vocês vão ver que a gente dá o soco na cara e a fratura exposta da impactoterapia. Vamos ver o que dá. Hoje nós temos mais acervo, temos mais bibliografia, temos mais argumentos, temos mais tudo na mão. Mas eu estou trabalhando com isso faz mais de 60 anos. Se vocês marcarem que aos 14 anos eu sabia o que eu ia fazer, eu estou com 77, são 63 anos, tá certo? Agora, em 60 anos, aí não brinco. Você está com a mesma ideia? Quer dizer, eu sou um cara monoideico. É preciso os psiquiatras examinar se eu não estou doido. Quer dizer, é muita ideia fixa. É muito tempo a pessoa pensando no mesmo assunto, Será que eu estou doido? De modo que venha de debater isso também. Vamos ver se eu estou doido. Vamos fazer o exame. Né? Tudo faz parte. O nosso negócio é de debate, antes de mais nada. O problema é de refutação. Agora, vamos estudar. Se você nunca leu esses autores, leia. E ver se eu estou com alguma razão ou não. Vamos discutir o assunto.